Tá, e vamos mudar de assunto para falar de saúde masculina. Esse foi o mês que comemoramos o Dia do Homem. A data também é usada para refletir sobre os problemas que atingem o gênero masculino. Uma coisa a gente sabe, a grande maioria deles não dá tanta importância para checar saúde, para fazer exames periódicos. Existe ainda uma resistência e diagnósticos tardios dificultam e muito o tratamento de algumas doenças. Para fazer esse alerta aqui com a gente, eu recebo a Paula Pires, ela é endocrinologista. Oi, Paula, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Paula, pensando aí no seu consultório, o que você vê? Realmente existe essa resistência ainda? Tanto tempo aí, ainda existe essa resistência? Poucos homens procuram os médicos periodicamente? Existe muito. O mais interessante é que dados recentes mostram que o ganho de peso vem aumentando em mais de 25% nos últimos 10 anos e o homem já está mais acima do peso do que as mulheres. São mais de 57% de homens acima do peso, então mais da metade. E no meu consultório, a maioria dos pacientes são mulheres. Por quê? Então, os homens, eles têm, como você falou, uma maior resistência em procurar o médico e muitas vezes já procuram com uma doença mais avançada. Eles procuram quando tem um sintoma muito óbvio ali de uma doença, né? Mas você acha que dificulta também o fato de que os homens não têm esse médico dos homens, entre aspas, que é o caso da ginecologista, do ginecologista para as mulheres? Isso dificulta também? Com certeza. Quem procurar, então? Eles não têm talvez essa visão de um tratamento de caráter preventivo. Eu acho que um clínico geral ou até mesmo um endocrinologista que cuida da glicemia, do colesterol e do ganho de peso, pode ser uma boa ideia, procurar de caráter preventivo. Por exemplo, todo homem acima de 35 anos já está recomendado em fazer uma dosagem de glicemia, pelo menos. Então, eu acho que o primeiro sinal é esse ganho de peso. Então, um IMC acima de 25, que é a relação de peso pela altura, já indica sobrepeso e eu acho que o homem com esse primeiro sinal já deve procurar um médico endocrinologista. Esse é o sinal básico e mais óbvio. Se está acima do peso, tem que procurar um médico de preferência, então endocrinologista, um clínico geral, para fazer os exames de rotina. E o que seria uma rotina para os homens que estão assistindo a gente? O que é um período bom? É anualmente ir no médico? Depende muito da idade, mas a partir dos 35 anos, sim. Principalmente se ele tiver ganho de peso ou alguma associação com a chamada de síndrome metabólica, que a gente tem 5 critérios para essa síndrome metabólica. Então, uma pressão acima de 13/85, uma circunferência abdominal acima de 94, uma glicemia de jejum acima de 100, um HDL, que é o colesterol bom, abaixo de 40 ou triglicérides acima de 150. Isso ele só vai saber fazendo os exames que tem que ter o pedido do médico, por isso a importância de se acompanhar. Agora, tendo esse quadro que você falou aí pra gente, quais são os problemas que isso pode acarretar na vida do homem? A síndrome metabólica aumenta muito o risco de doenças cardíacas, diabetes e fígado gorduroso, que hoje em dia já é uma das principais causas de cirrose hepática. E também a gente precisa muito falar da saúde sexual do homem. Sim, que tem a questão dos hormônios, é isso que eu ia te falar. Quando a gente fala muito de ficar obeso, estou já pensando só de homens mais velhos, geralmente, então só eles deveriam procurar um médico, não é bem assim. Homens jovens podem ter algum problema de hormônio que não vão estar sabendo, né? Exatamente, e às vezes um leve ganho de peso, já iniciando esse sobrepeso, leva a uma inflamação do organismo com queda da testosterona, que é o principal hormônio masculino. Isso pode dar vários sintomas e sinais que podem ser alerta para o paciente procurar o médico, como, por exemplo, diminuição do desejo sexual, diminuição de ereções, cansaço, fadiga, diminuição de massa muscular e até ganho de gordura abdominal e enfraquecimento dos ossos. Isso pode ser devido a uma queda da testosterona, muitas vezes consequência desse ganho de peso, e o médico endocrinologista, que é especialista em hormônios, pode dar uma olhada e ver se há necessidade da reposição ou não da testosterona. E caso o homem esteja com esses hormônios mais baixos, principalmente pensando aí na testosterona, e não procura, vai deixando para lá, não procura um médico, o que isso pode trazer para ele? Primeira coisa é que vai só perpetuar esse ganho de peso. Então, aumenta muito a massa de gordurosa, diminui muito a massa de músculo. E daí vem todas as doenças relativas ao ganho de peso. Diabetes, colesterol aumentado, risco de hipertensão, todo esse risco cardiovascular e de síndrome metabólica. Entendi. E agora, Paula, para a gente terminar, a gente falou aqui no Repórter São Paulo, essa semana o governo do estado está fazendo uma campanha da vacinação do HPV e um dos focos são os meninos. E pensando em DSTs, realmente os homens eles não procuram muito, os médicos para fazer essa prevenção. Como é que você avalia isso? Tem até um dado interessante que mostra que 70% dos homens que chegam no consultório médico são por influência da mulher ou dos filhos, ou seja, são homens mais velhos.
Imagina o homem jovem, né? Muitas vezes nem pensa que ele tem que ir. Então, a partir de 20 anos, realmente eu acho que o homem ele deve se preocupar com as doenças sexualmente transmissíveis e a partir dos 30, 35, de toda essa questão metabólica, de colesterol, glicemia, pressão e ganho de peso. E procurar um médico, então, para estar sempre fazendo esses exames de rotina. Pensando, saindo um pouquinho aí dos homens que são obesos, que já conseguem ver que podem, sim, de fato, ter algum problema. Um homem jovem que aparenta estar com saúde, ele pode ter alguma doença típica do gênero masculino? Qual doença ele pode ter? Com certeza, se ele já tiver alguma predisposição genética, ele pode ter alguma alteração de colesterol, ele pode ter alguma alteração de glicemia, de pressão, ele pode ter um hábito não saudável, por exemplo, sabe-se hoje que os homens consomem um pouco mais de frutas e legumes, mas ainda metade do consumo em relação às mulheres. Os homens têm um comportamento de maior consumo, de abuso de álcool. Então, tudo isso o médico pode avaliar e orientar qual o melhor caminho a seguir. Ele pode fazer exames, mas ele pode indicar que tipo de caminho, que tipo de mudanças ainda precisa acontecer na vida do homem, do brasileiro. O que você detecta que pode ser, que tem que mudar? Principalmente a atividade física regular, diminuição do consumo de álcool, aumento de frutas, legumes e alimentos mais saudáveis, diminuição de bebidas adocicadas, por exemplo, o suco de caixinha, o refrigerante. O industrializado, né? A gente vem falando muito disso daqui, aquilo que vende na caixinha ali no supermercado. Exatamente. E principalmente também a cessação do tabagismo. Ainda é forte? Ainda é forte. E em jovens também. Ficam aí as dicas, então, nesse mês que a gente comemorou aí o Dia do Homem, da Paula Pires, ela é endocrinologista. Obrigada, Paula, por ter vindo aqui fazer esse alerta com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde.